bem com vocês? Então, mais uma vez aqui, professora de Ciências, e hoje a gente vai estar trabalhando um conteúdo a mais para vocês sobre o que a gente estava vendo, é um acréscimo no conhecimento de vocês, tá ok? Na próxima semana a gente já vai estar iniciando o assunto do quarto bimestre, mas hoje a gente está no terceiro bimestre incrementando o conteúdo ali sobre meio ambiente, sustentabilidade, que a gente veio falando, tá? E para isso, hoje, dia 6/10, nós vamos falar sobre algumas regrinhas, olha só. A gente aprendeu sobre desenvolvimento sustentável e para isso existem leis que favorecem e dão direito para a proteção do meio ambiente, tá? Vamos lá. E para proteger nossa biodiversidade, o que é biodiversidade? Bio significa vida e diversidade vem de diverso, significa de vários seres vivos, vários tipos de espécies. Então, para proteger a nossa biodiversidade, existe o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é pela sigla CONAMA, que deve atuar a favor do meio ambiente e dos seres vivos, beleza? Então, a nossa Constituição Federal, o que é a Constituição Federal? É a lei suprema, que dali vai ter as outras leis, que vai ser distribuída para os estados, para os municípios, que vai ali reger como que tem que ser feito em determinado tema. No caso do meio ambiente, a Constituição Federal Brasileira de 1988, ela, no artigo 225, vai tratar do meio ambiente. O que é esse artigo? É uma parte ali da Constituição que vai falar sobre as leis sobre o meio ambiente, sobre a proteção, como que deve ser feito. Então a gente vai dar uma introdução sobre isso. Nessa parte que eu falei para vocês, nesse artigo que está lá na Constituição, diz bem assim: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, ou seja, o que significa? Que é essencial para a vida cuidar do meio ambiente. Então, para se ter uma qualidade de vida, saúde, é necessário, primordial que a gente cuide do meio ambiente, porque isso vai estar afetando diretamente a nossa vida, não só dos seres vivos, dos outros animais, das plantas, da floresta, não. Diretamente vai estar incluindo a gente também, porque a gente está aqui dentro desse planeta e se a gente atingir ele de alguma forma, a gente acaba sendo atingido também. Outra coisa que cabe aqui nessa parte da lei: o governo ele é obrigado a defender e preservar o meio ambiente. Então, essa lei, ela também diz isso, que é dever dos nossos governantes atuar para defender o meio ambiente. Então, ele tem que ter legislações que são o quê? São leis que vão estar regendo para proteger cada parte ali do meio ambiente. E o povo, ele tem, além do dever de não poluir, ele tem um dever de cobrar também dos governantes essa obrigação que eles têm. Não só cobrar, mas não jogar o lixo na rua, não reciclar também, não comprar coisas em excesso, porque você também vai estar esgotando com os recursos naturais, como eu falei para vocês, a água invisível, eu falei nas aulas passadas. Então, cada um tem que fazer a sua parte, o que cabe a você fazer. E você tem feito isso? Você tem feito a sua parte? Você tem reduzido a poluição? Como que você tem feito? Não sei se você tem acompanhado sobre o desmatamento, sobre as queimadas no Pantanal, que é um assunto muito atual, que está passando muito na televisão, não sei se vocês têm visto. Se não têm visto, pesquisem na internet como que está acontecendo lá, muitas onças que estão sendo queimadas, as patas queimadas, outros bichos também, a floresta assim está um desastre, Então isso tudo a gente tem que estar de olho bem atento, porque também é nosso dever
cobrar e fazer parte também como um cidadão comum. Você tem visto também sobre as consequências da revogação da lei sobre os manguezais? Também está mó briga isso daí, parece que foi até vetado isso. Estava falando sobre, porque tem tipo tem as leis que estão protegendo ali os manguezais. O que são os manguezais? São biomas também importantíssimos, que são berçário de muitas outras espécies. E tá nessa briga aí de deixa utilizar manguezais, não deixa explorar, não deixa. Então isso tudo a gente tem que estar de olho, se informando, cobrando também como um cidadão se isso daí está certo ou está errado. Qual a opinião de vocês? Claro que está errado, gente. Não devemos explorar os manguezais e deixar utilizar dessa forma. Então, devemos estar atentos às questões ambientais, políticas também, para fazermos a nossa contribuição. Tá bom, gente? Então, vamos juntos cuidar do meio ambiente. Mesmo, eu não sou um governante, eu não tenho, não. Só de você não jogar lixo na rua, só de você não consumir demais e jogar as coisas fora, e ainda mais, sem ter uma coleta seletiva, jogar tudo misturado, lixo orgânico misturado com lixo seco, sendo que às vezes, se você deixar separado, pode vir uma pessoa e vai reciclar, ou você mesmo pode utilizar técnica de reciclagem para a gente diminuir o problema que é o lixo no planeta, né? Quanto mais pessoas não poluírem e reciclarem, vai ser muito melhor para todos nós. Então é isso, gente. A aula de hoje foi falando sobre essas leis e as nossas funções no meio ambiente. O que nós estamos fazendo? O que você está fazendo como criança? Você também tem responsabilidade com isso, sabia? Então, pense nisso. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, apareça nos plantões e até a próxima aula. Um abraço. Olá, quinto ano, bem-vindos à nossa aula de Geografia. Na nossa aula de Geografia de hoje, nós vamos aí saber um pouco mais, ter uma curiosidade a mais, lá na página 31 do livro de Geografia de vocês, relacionando aí as questões sobre cidadania, né? Também relacionando aí as questões sobre as cidades que nós estávamos vendo durante a nossa aula aí de Geografia. Na nossa aula de História, que nós vamos ter aí na sexta-feira, nós vamos estudar também as questões relacionadas aí às cidades, as questões de cidadania que está envolvida no nosso dia a dia e no nosso cotidiano. Então vamos lá saber um pouquinho mais? Curiosidades na página 31. Vamos lá. Olha só, lembrando aí que a gente vai trabalhar, tá bom? Esse trabalho aqui, esse projetinho aí, durante a nossa plataforma, lá nos nossos plantões de aula na quarta-feira. Então, vocês já podem colocar em prática aí todo o conhecimento de vocês em relação ao nosso conteúdo aí que a gente vai trabalhar, ok? Só para relembrar para vocês aí. Vamos lá. Agora eu sei. Ao longo da história da humanidade, o desenvolvimento das técnicas, ciência e tecnologia tem transformado a sociedade e a natureza. Atualmente, a maior parte das atividades econômicas utiliza ciência e tecnologia no espaço rural, no urbano e na integração de ambos. Biotecnologia, nanotecnologia, robótica, inteligência artificial são novas tecnologias que têm se destacado no século XXI. De maneira geral, a agricultura e a pecuária familiar são compatíveis com a agroecologia. O setor agropecuário utiliza recursos científicos e tecnológicos para aumentar a produção. Os avanços científicos e tecnológicos também têm transformado as paisagens urbanas, mas não todas as cidades, nem todos os habitantes com a mesma
velocidade, né? Foi o que nós vimos aí. Lá na página 31 do livro de Geografia de vocês, ele vai trazer essa leitura que eu achei bem interessante destacar aqui para vocês. Olha só. Inteligência artificial já cria roteiro, compõe música e pinta quadro. Olha só a leitura aí. Pesquisadora sênior do GloboPé, nós temos aí Fernanda Viegas, esclarece que apesar dos avanços, as inteligências artificiais estão longe de alcançar a sofisticação do cérebro humano. Conseguimos correr, pular, cantar. Não existe inteligência artificial que consiga fazer essas coisas com competência. Mais importante, os robôs dependem, em última instância, de instruções dadas por pessoas. Se sabem desenhar, é porque lhes estamos mostrando uma intensidade de desenhos, diz ele. Aí ele vai descrever ainda que os desenvolvedores de inteligências artificiais dizem que o objeto não é não substitui artistas por máquinas. Eles defendem a colaboração entre ambos como uma maneira de expandir os horizontes da criatividade humana. Então, o que ele está retratando, meus queridos, aí para vocês? Ele está retratando a questão das máquinas no nosso meio, no nosso cotidiano. Não significa que ela vá substituir nós aí em todos os serviços, mas ela vai acompanhar, ajudar ainda mais as nossas atividades, além também de cooperar para soluções e problemas aí que possam ocorrer futuramente, certo? Então esse texto aí é uma reflexão do que está acontecendo nos dias atuais, do que pode vir a acontecer também futuramente, né? Então é uma discussão que a gente pode fazer ou pensar e refletir. É a questão da corrida tecnológica. A tecnologia, ela está avançando cada dia mais. Então nós devemos o quê? Acompanhar essa tecnologia. Nós devemos aprender a acompanhar essa tecnologia, né? Para que a gente não fique para trás. Então, olha só, pela leitura que a gente viu, né? Que há um exemplo aqui que não quer dizer eles não vão substituir esses robôs para fazer o nosso serviço, mas eles vão defender a colaboração entre ambos. Então é uma parceria, né? O uso da tecnologia nos ajudando. Então é um texto que eu achei bem interessante trazer aí para vocês, tá bom? Então é a nossa aula de hoje. Bom estudo para vocês e até a próxima. Hello students, good morning, good afternoon or good evening, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de inglês dessa semana. E hoje eu separei um pouquinho, né, um temazinho, mas na verdade eu gostaria de trabalhar um pouco mais sobre text comprehension, que é a compreensão de texto, interpretação de texto. Vão ser 3 pequenas atividades. Peço que vocês pausem a aula vez ou outra para poder copiar o texto, tá bom? Que tem um texto, é um texto pequeno, mas os exercícios são um pouquinho mais longo, né? A parte de exercícios vocês sabem que precisam fazer, tá? Porque a gente já encerrou os assuntos do terceiro bimestre, não posso adentrar nos assuntos, nos conteúdos do quarto, mas posso revisar. E eu trouxe um texto que a gente pode revisar um pouquinho de vocábulo aí. Let's go? Galera, antes de mais nada, vocês vão precisar começar a copiar colocando o cabeçalho, tá bom? Dia 6 de outubro, nome da professora, atividade e o enunciado. Read the test and mark T for true and F for false. E o enunciado é esse. Agora vamos para o texto propriamente dito, que eu acho que você já pausou e já deu play. Vamos lá? O texto é esse, galera.
Então, para começar, a gente vai fazer uma análise dessa imagem, desse título. O título tá de negrito aqui. Studying at home, estudando em casa. When it comes to a pandemic, there is no school like home. Uma frase bem bonitinha, olha essa imagem. Tenho aí as palavras em laranja, pandemia, escola e casa. Crianças felizes, né? Uma casa até então alegre, é um dia feliz, não é um dia chuvoso, tá vendo que é um dia caloroso? Então tudo a gente faz uma análise. Então isso já tá me mostrando que o texto não vai falar de uma tragédia, não vai falar de algo triste, isso já tá me dando indícios de que o texto vai falar sobre pandemia, vai falar sobre escola e também vai falar sobre casa. Agora vamos para o texto propriamente dito. Pedro is 12 years old and he's Portuguese. Pedro is a good student and he usually gets good results in his tests and exams, but he now doesn't go to school. The truth is he lives in a big city. Ele mora numa grande cidade where there are many schools, but all the schools are closed. There is a pandemic in the world and children can't go to school. E até aqui eu acho que tá tudo tranquilo. Falou do motivo de não estarem indo para a escola, falou quem era Pedro, quantos anos ele tem, qual a nacionalidade dele, tá tudo até aqui nesses dois parágrafos, tá? Vamos mais adiante. Pedro studies at home. He's got books, pens and pencils, but his lessons are on the computer. Every morning, Pedro sits in front of his laptop for 3 hours and watches and listens to his lessons. His teachers use cameras and interactive worksheets. He can talk to his teachers and the other students in his class. In the afternoon, Pedro often does his homework or he reads history, geography or maths books. He always mails his homework to his teachers on Friday afternoon. All the children are at home at the moment. Pedro misses his friends and his teachers, but he knows that he has to stay at home. It is all for the best. He hopes the pandemic goes away to go back to school and play in the schoolyard with his friends. Então, olha só, gente, não vou fazer a tradução de tudo, mas vamos lá nas pequenas partes, fazer uma análisezinha aqui. Né? Já nos parágrafos anteriores falou da pandemia, falou que era o motivo, beleza. Aqui no primeiro momento fala que ele tá onde? At home. E aí fala também que ele passa 3 hours onde? In front of his laptop. Laptop que a gente chama de notebook. Ele passa 3 horas. Agora, por que ele passa 3 horas fazendo o que, gente? Ele, watches and listens to his lessons. Ele assiste e ouve as suas lições, lessons. Porque class e class são aulas e sala de aula, né? Na verdade, é uma palavra que serve para duas coisas. Mas assim, essas lessons a gente pode traduzir como as aulas. E fala também aqui, his teachers use. O que os professores usam nesse tipo de aula? Fala também quando ele não assiste pela parte da tarde, ele faz o quê? Ou ele faz o homework, o trabalho, né, sozinho, que seria o de casa, mas ele já está em casa. A gente fala de homework porque ele faz sozinho, tá bom? E aí ou ele faz o exercício ou ele vai ler o quê, gente? History, Geography, Maths books, esses livros dessas matérias. E aí no finalzinho aqui desse texto, ele fala também, né, que ele sente falta de quem? His friends and his teachers. Sente falta dos amigos e dos professores. Mas ele sabe que é para ficar em casa, é para um bem maior, para o bem de todos. It is all for the best. E mais ainda, he hopes
the pandemic goes away to go back to school and play in the schoolyard with his friends. Então ele espera que essa pandemia go away para que ele consiga voltar para a escola e play with his friends. Então é um texto que não é difícil, leitura, né, lendo ele com calma, leitura fácil. A gente consegue entender quase que todas as palavras aí, não é, galera? Quarto ano já tem capacidade para isso. Então, vamos de exercício. Vocês devem copiar, além do texto, essas frases aqui e responder, lembra? Com T ou F, tá bom? Então, pausa e vem corrigir aqui comigo. Vamos lá, galera. Pedro lives in a big city. True. He goes to school every day. Ele vai para a escola todos os dias? False. All the children are at home at the moment because they are tired. Todas as crianças estão em casa porque elas estão cansadas? False. Every morning Pedro stays in bed. Toda manhã ele permanece deitado na cama? False. His lessons last 3 hours. As aulas dele duram aí 3 horas? True. His teachers use interactive worksheets. True. He doesn't have any homework. Ele não tem nenhum dever de casa? False. He doesn't want to go back to school. Ele não quer voltar para a escola? False. Também é falso. 2. Responda as questões. Letra A. Why does Pedro study at home? Por que o Pedro estuda em casa? B. Can Pedro talk to the other students during the lessons? O Pedro fala com os amigos durante as aulas? C. Does Pedro mails his homework to his teachers? Ele envia os trabalhos de casa para os professores? Tem isso no texto. D. Do all the children study at home? Todas as crianças estudam em casa? E. Can the children go to school? As crianças vão para a escola? Podem ir para a escola? Então, pausa, responde e corrige, galera. Bora lá ver a letra A? Por que ele estuda em casa? Because there is a pandemic in the world. Porque tem uma pandemia no mundo. B. O Pedro pode falar com os amigos durante as aulas? Yes, he can. C. Does Pedro mails? Ele envia o trabalho? Yes, he does. D. Do all the children study at home? Yes, they do. Sim, elas, né, estão estudando em casa. E. As crianças podem ir para a escola? No, they can't. Elas não podem. Já a questão número 3, você tem que observar a timetable do Pedro, né? O horário de aulas do Pedro. Então eu tenho o horário e as matérias aí. Faça uma boa observação, desenha essa timetable no caderno de vocês com uma régua, tá? Deixa bem bonitinho. E aí copiem também. Copiem aí a questão 1, 2 e 3, tá? Porque a primeira até já está respondida, né? Então vamos lá, galera. A primeira pergunta: quando ele tem aula de matemática? Já tem um exemplo. He has maths on Monday at 9 o'clock and on Wednesday at Friday at 10. Então olha só, não precisa colocar a hora, só o dia já é suficiente, tá? Bora ver o resto? 2. Quando que ele tem aula de português? He has Portuguese on Monday, Wednesday and Thursday. Tem 3 dias de aula de português, tá? Agora outra questão. Quando que ele tem aula de francês e inglês? He has French and English on Wednesday and Thursday. Na quarta e na quinta. Tem a questão 4, 5 e 6. Quais são as disciplinas que ele tem na sexta? He has PE, que é Educação Física, Physical Education, Music and Arts. 5, né? 5. Does he have Informatics on Thursday? Ele tem aula de informática na quinta? No, he hasn't. Né, gente, esse hasn't aqui, porque tá no presente, tá? É o have mais not na terceira pessoa. E 6. What time is Pedro history lesson? Qual é a hora da aula de história? It is. Agora aqui sim precisava do horário, tá? Mas era só colocar assim, numeral. 10, tracinho. Na verdade as horas a gente fala assim, pode ter várias formas de falar hora. Então 10 o'clock até 10:45. É uma das formas que a gente pode falar, tá bom? Mas não precisa escrever dessa forma, só em numeral já é o suficiente.
tá bom? Galera, espero que vocês tenham entendido esse conteúdo, a parte mais importante que era do texto. Espero que tenha ficado tudo tranquilo com vocês. Não ficando, vocês sabem onde me procurar, e toda segunda-feira eu estou disponível para vocês, galera. Até a próxima aula, então. Bye, bye!